Roger Machado conquista marca inédita para o Internacional na história do Brasileirão dos pontos corridos. Também falarei nesse vídeo sobre Bryan Aguirre, que jogará a próxima partida diante o Vasco, lá no São Januário, e René, que também terá que estar de titular nesta partida. Vamos lá, vamos falar do Internacional, vamos repercutir o que disse Roger Machado em sua coletiva ontem após a partida, falar do Internacional e trazer informações. Antes de tudo, você já sabe, like, se inscreve no canal, passa no meu Instagram, ThelSilveira09. Casa de Carne César, a carne de melhor qualidade você encontra na Casa de Carne César. Eu também quero te falar sobre a Janaína Camargo. A melhor corretora de imóveis é a Janaína Camargo. Então não perde tempo, chama ela, 5199-610431 e compre ou venda seu imóvel. Vamos lá, vamos falar perdão, do Internacional antes, tá? Ainda um cenário provisório, ainda talvez alguns barulhos de fundo, ainda sem meu microfone, porque eu estou de mudança, como eu disse, mas logo logo tudo voltará ao normal. Vamos falar agora finalmente do Inter. Vamos começar, eu acho que falando sobre o René, porque infelizmente o Bernabei recebeu seu terceiro cartão amarelo. E por que eu falo infelizmente? Porque o Bernabei é um dos jogadores que vem tendo o Inter, né, como que eu posso dizer, moldando o Inter e ajudando o Inter a sempre sair vencedor ou com empate, com suas ajudas ofensivas. E obviamente eu não falo o infelizmente por conta do René, até porque o René é um cara que a gente não viu ainda numa boa fase no Internacional do Roger Machado. Vale lembrar que com o Kudê, o René, ele, além de fazer a lateral, ele jogava como um terceiro zagueiro. Não sei se vocês se lembram a saída do Kudê, deixando 3 atrás. E muitas das vezes o René fazia isso, e aí era nessas que às vezes ele se perdia, fazia um passe errado. Então era um problema fazer esta função o René fazer, né? Mas agora, com o Roger Machado, a gente ainda não viu o René numa boa fase. Vale lembrar que desde a partida contra o Rosário Central, que é onde o Bernabei entra no segundo tempo, a gente só tem a amostragem do Bernabei. O cara joga todos os jogos, o cara faz a posição muito bem ofensiva, o argentino faz literalmente tudo. Obviamente, ele tem um pouquinho de problema no defensivo dele, mas coisas que com o tempo ele já vem melhorando. E é o que o Roger Machado falou ontem na coletiva. Ele pede um voto de confiança ao René, ao seu trabalho. Agora, confiem no meu trabalho, tá dando certo. Vocês elogiam que eu botei o Bruno Gomes na lateral direita, vocês estão elogiando que eu coloquei o Bernabei ali. Então, dê um voto de confiança, obviamente pedindo pro torcedor confiar quando o René jogará agora naquele estilo de jogo do Roger. A gente torce pro René, cara, porque a gente sabe que o René é um jogador que em outros clubes foi bem, no Flamengo foi bem. Óbvio, a torcida talvez contestava ainda um pouco ele. A gente viu bons momentos do René aqui no Internacional, mas infelizmente ele teve muitas falhas. A gente espera que agora contra o Vasco ele faça uma boa partida, seja o melhor do jogo, detone lá pra gente talvez, quem sabe, não ter uma renovação com o René, não ter o René em boa fase agora no Internacional, obviamente ficando no banco pro Bernabei, mas quem sabe. A renovação muito provavelmente vai acabar acontecendo com ele. O Inter já conversa para renovar com o jogador. E uma das explicações é que é muito difícil hoje encontrar um atleta com o mesmo valor, mesmo salário e com essas condições no mercado, né? Agora vamos avançar e vamos falar do Bryan Aguirre. Ontem o Bruno Gomes também recebeu seu terceiro cartão amarelo e estará de fora da partida diante do Vasco lá na Barreira, né? Lá no São Januário. E um problema muito grande, que é qual? Bryan Aguirre terá que jogar. O problema é Bryan Aguirre jogar? Não, nem um pouco. O problema é que nunca vimos ele atuar. E ele vai ter que atuar contra um time que não vive sua melhor fase, mas também não vive a pior fase, e num estádio que é muito difícil de jogar, que é o São Januário. Lá os caras botam pressão ao máximo. A pressão lá no São Januário é uma das maiores do Brasil. Então é uma pressão que o Bryan Aguirre terá que entrar. Sobre isso, tá? O Alexandre Ernest ontem questionou na coletiva o Roger, o que dá pra gente esperar do Bryan Aguirre? E ele fala que quando o Bryan Aguirre chegou no Internacional, o Roger perguntou ao Bernabei, porque o Bernabei jogou lá no Lanús junto com o Bryan Aguirre. E aí o Bernabei respondeu assim: olha, ofensivamente ele é igual a mim, e defensivamente um pouco melhor. E o Roger Machado ainda falou aí na coletiva: pô, vou ter 2 balas pelo lado do campo. Porque assim, imagina o Bryan Aguirre
ofensivamente, igual o Bernabéu, jogando muita bola, driblando, fazendo esse passe, e defensivamente melhor que o Bernabéu, e não que o Bernabéu seja ruim, o Bernabéu vem melhorando cada vez mais, mas aí a gente vai ter duas balas, literalmente, dentro de campo. A gente vai ter uma seleção nas laterais, na zaga, que o Inter vem mandando muito bem na defesa, Rohel e Vitão vem jogando bem. Óbvio que o Rohel não é o melhor jogador para a posição, mas vem conseguindo fazer seu papel. Na volância a gente tem o Fernando e o Rômulo que vem fazendo muito bem a função, a gente tem que ver como é que o Fernando vai voltar. A gente tem o Thiago Maia dando conta da função. Quando entra Luiz Otávio, dá conta, obviamente muito jovem ainda, mas a gente tem o Bruno Henrique, que agora fez um gol na última partida, e pelas pontas a gente tem ótimos jogadores, são Tabata, Carvalho, Wesley, nem preciso dizer, a gente vai ter mais uma seleção do que a gente já vem tendo, né? Vamos falar sobre tabela agora, para encerrar esse conteúdo, porque o Internacional dormiu no G4. Só que o Inter fica de olho no Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois jogos, o que acontecerão amanhã na Copa do Brasil, a final, e na próxima quarta-feira, que é quando eles se enfrentam pelo Brasileirão. Porque se o Flamengo ganha amanhã a Copa do Brasil, abre G5 vaga direta. Se o Flamengo ganha e perde agora na quarta-feira, o Inter fica no G4 e ainda já tem praticamente a vaga direta garantida, porque vai ficar no G5 muito provavelmente, pelo menos pelo aproveitamento, pelo menos pelo que vem jogando, a gente vê um time que pelo menos o G5 a gente acredita que pegue. Like, se inscreve no canal e passa no Instagram até o Silveira09.